paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que abriram esse vídeo nesse momento. Eu peço para você alguns minutinhos da sua atenção para nós ler uma palavra aqui, porque nós já vamos começar a orar nesta madrugada aqui no Monte da Oração. E estaremos levantando um clamor em favor de todos os que estão vendo esse vídeo agora aqui. Hoje é o 29º dia da campanha de jejum e oração aqui na madrugada no mundo. Vamos levantar um clamor aqui em favor de todos os que verem e estão vendo os vídeos postados aqui. Todos estarão sendo apresentados diante de Deus, para Deus libertar, salvar, curar, para Deus livrar, para Deus trazer as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um. Eu quero meditar aqui, meditar não, só ler uma palavra aqui, antes de nós começar a orar, porque já está tarde e nós devemos orar aqui neste momento. Então a palavra que eu quero deixar está aqui. Está aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Eu coloquei aqui o exemplo de Cristo. E o subtítulo diz: o exemplo de Cristo na humilhação. O que está falando aqui? Vamos ler então. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que palavra tremenda e poderosa, irmãos. Eu quero só, vamos só imaginar aqui. Usa a tua imaginação agora, nessa meditação. Imagine. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, habitava na glória, na eternidade, com todo o poder, com toda a glória e autoridade. Em obediência ao Pai, desceu à terra, formou-se ser humano. O Espírito Santo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da serva do Senhor. Se formou o homem e foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. Agora você imagina aqui, olha, diz aqui, ó, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, sempre foi Deus, mas não julgou com usurpação ser igual a Deus. Por quê?
porque ele veio para servir a Deus, para ser servo de Deus, obediente ao Pai. E assumiu a forma de servo. Esvaziou-se. O que esvaziou-se? De toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade. E a semelhança de homens, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora você imagine comigo, se Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e ele se humilhou, se esvaziou-se completamente. Ali diz que o exemplo que nós temos que seguir é o exemplo de Jesus. Nós precisamos esvaziar completamente o nosso coração, a nossa alma e se humilhar perante ao Senhor. Ser humilde, reconhecer que somos dependentes de Deus, reconhecer que precisamos de Deus para tudo. Agora você imagine, eu estava meditando esses dias e Deus me falou isso aqui, ó. Deus me trouxe, estava meditando sobre a dependência do ser humano a Deus. E olha aqui, ó, coisa terrível é depender de Deus para viver. Mas a pessoa viver como se Deus não existisse. Nem os demônios chegam a esse ponto. Agora você imagine. O ser humano depende de Deus para respirar. Depende de Deus para falar, para olhar, para pensar, para ouvir, para andar. Depende de Deus para tudo. Para a sua existência ele depende de Deus. Mas ele quer ser senhor de si mesmo. Enquanto Jesus era Deus e se esvaziou-se completamente, se tornou de Deus, se tornou homem. De Deus e Senhor se tornou servo. De glorioso, poderoso, exaltado, se humilhou. Daquele que tinha o poder e a autoridade para determinar-se a obediência, ele se colocou e se humilhou e foi obediente à vontade do Pai até a morte e morte de cruz. E agora quem é você que depende de Deus para tudo, até para a sua existência? Não quer negar a sua própria vontade. Rejeita Deus, rejeita Jesus, rejeita a palavra. Sabe o que eu fico imaginando? A hipocrisia, o engano maligno do ser humano, pecaminoso. Sabe o que ele diz? Escreve lá no status, Deus no comando. Deus no comando. No comando do que se a pessoa está no pecado, fazendo a vontade de Satanás, dos demônios? Se ela está em rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus? Tem Deus como o Papai Noel? Só para entregar presente? Mas não tem Deus como Senhor de sua vida, enquanto isso serve a Satanás e os demônios no pecado? Que hipocrisia é essa? O exemplo de Jesus aqui, esvaziar completamente, negar-se a si mesmo e se humilhar na presença de Deus e se colocar na posição de servo obediente e fiel e se humilhar e obedecer até a morte. Este é o exemplo de Jesus para nós. E eu não quero me estender porque eu só queria ler esta palavra para ficar na meditação, na mente de vocês, e vocês lerem na casa e meditar sobre isso, buscar Deus mais. Mas é necessário falar. Imagina, o ser humano depende de Deus para respirar, depende de Deus para tudo. Outra hipocrisia maligna do ser humano, tão terrível que é. Levanta cedo, ou sempre quando busca, pede saúde. Senhor, me dá saúde. Ele quer a saúde para destruir no vício, na bebida, nas drogas, no pecado. Senhor, prospera na minha vida, me abençoa com a prosperidade.
Ele quer prosperidade para ele gastar no vício, no cigarro, na bebida, na prostituição, nas coisas pecaminosas. Olha a quantia que o ser humano chega a ser tão maligno, a tão terrível. Tem uma mensagem que eu vou trazer no tempo oportuno aqui, que Deus, o Espírito Santo direcionar, sobre os 3 tipos de graça. Uma mensagem que Deus me deu. Eu meditando, buscando o Senhor, Deus me deu esta mensagem. Existem 3 tipos de graça. E eu vou trazer essa mensagem. E se você acompanhar aqui, você vai poder entender um pouco sobre a graça de Deus. 3 tipos de graça que existem. Mas você analise. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Se eu dedico minha vida à oração, é para a glória de Deus. Por quê? É tudo pela graça. Se eu me dedico ao jejum, é para a glória de Deus. Por quê? Porque é tudo pela graça. Se eu busco o conhecimento da palavra de Deus, Deus me traz conhecimento e eu cresço em sabedoria, é tudo para a glória de Deus. Porque é tudo pela graça. É a graça que opera. Se eu vivo em santidade, é tudo para a glória de Deus. Porque é a graça de Deus que operou em mim. Que eu busquei e a graça de Deus operou em mim, me capacitando. E quando você tem a graça de Deus, do Espírito Santo na tua vida, o que você faz para a glória de Deus. Quando o ser humano faz para o seu orgulho próprio, quando o ser humano faz para o orgulho próprio, ele não permanece em santidade, ele cai no pecado, ele vive tropeçando, ele vive caindo no pecado, ele vive sendo seduzido pelo pecado e caindo na armadilha do pecado. Por quê? Porque a humildade procede à honra, mas o orgulho procede à queda. E quando o ser humano faz para ele ser melhor, se achar melhor, para a glória dele, para a glória humana, ele cai. Por que tem muitos que não conseguem permanecer, tem uma vida perseverante, disciplinada, é constante na presença de Deus, porque faz para a sua glória. Porque não faz para a glória de Deus. Porque a humildade, ela procede à honra. Honra, Deus guarda, Deus dá crescimento, Deus consagra mais, Deus usa mais para a glória dele. Porque a pessoa é humilde e reconhece que o que está fazendo, o que está acontecendo, o crescimento, a consagração, etc. e tal, é tudo Deus que está operando. É tudo a graça de Deus que está operando. Então ele dá glória a Deus, é para a glória de Deus, ele faz tudo para a glória de Deus. Agora, quando o ser humano faz para ser melhor, para ser melhor, ou para chamar atenção, ou para querer trazer para o seu ego, para o seu orgulho, para se exaltar, ele vai viver caindo no pecado. Ele vai viver sendo seduzido pelo pecado. Por quê? Por causa do seu orgulho carnal. O orgulho é um portal aonde todos os outros pecados têm legalidade para vir e derrubar. Para vir e humilhar, porque o pecado humilha. Tem uma frase que eu li de um dos heróis da fé. Ele fala assim: o pecado transforma o ser humano num verme que rasteja debaixo dos pés do Senhor. Que coisa terrível! Debaixo da justiça do Senhor. É um verme debaixo da justiça do Senhor.
Então, quando nós buscamos o exemplo de Jesus Cristo, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei. Glorifica, pois, ao teu filho. A humildade procede à honra. O orgulho procede à queda. Por isso que muitos de oração, de jejum, de consagração, muitos com tanto conhecimento da palavra de Deus, não conseguem ter uma vida de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, de consagração constante e santificação, de comunhão mais profunda com Deus. Por quê? Por causa do orgulho. Agora, quando é humilde e reconhece que tudo o que ele faz em oração, em jejum, palavra, em consagração, em evangelismo, em oração por alguém, Deus liberta a pessoa através dele, ele expulsa demônio, Deus liberta as pessoas da macumba através da oração dele, Deus dá sabedoria, Deus liberta, Deus salva alguém através dele. Ele sabe que é tudo para a glória de Deus. Ele faz para a glória de Deus, por quê? Porque tudo isso foi feito pela graça de Deus, porque ele reconhece e sabe que dele mesmo ele não tem capacidade nenhuma. Dele mesmo não tem capacidade nenhuma de atingir o mundo espiritual, de atingir o sobrenatural para a libertação, para a salvação do ser humano. Dele mesmo ele não tem capacidade nenhuma de atingir o mundo espiritual para repreender e expulsar os demônios. Ele sabe que dele mesmo ele não tem capacidade nenhuma de crescer no conhecimento espiritual da palavra de Deus, de ter uma amplitude maior da santificação de sua vida, de viver cheio do Espírito e da graça. Ele sabe que ele não tem capacidade nenhuma, é a graça de Deus que opera nele. E quando ele tem esse reconhecimento que é a graça de Deus, ele faz tudo para a glória de Deus. E quando ele faz tudo para a glória de Deus, Deus honra ele. Sabe qual que é a honra? A honra que Deus dá para este servo que segue o exemplo de Jesus Cristo. O nome dele é conhecido lá no céu. Tem esta frase do David Wilkerson, se eu não me engano, ou a W. Tozer. Eu acredito que seja o David Wilkerson. Ele fala que o seu nome seja conhecido no céu e temido no inferno. Sabe o que significa? A honra de Deus na vida do servo que é humilde, que é fiel e que faz para a glória de Deus. Não faz para se achar melhor do que o outro, não faz para querer se achar o mais santo do que o outro, não faz para tentar humilhar o outro, não faz para tentar trazer glória para si, se achar o bom, mas faz para a glória de Deus. Ele dá glória a Deus naquilo que ele faz, reconhece que foi tudo pela graça, e ele faz para a glória de Deus, não para a sua glória, não para o seu ego. Ele não está interessado em aparecer para as pessoas. Pelo contrário, ele quer que Jesus apareça. Como João Batista falou, quando ele se encontrou com Jesus, disse: é necessário que eu diminua e ele cresça. E você quer que Cristo apareça ou você quer se aparecer? Você quer ser o personagem principal da história? E uma coisa que eu vou te dizer, se você quer se aparecer, trazer glória para si, você é um personagem. E todo personagem ele passa, todo personagem não tem identidade própria. Todo personagem não é real, não subsiste, não permanece. Será que você não está sendo um personagem na igreja? Será que você não está sendo um personagem na casa de Deus? Será que você não está sendo um personagem religioso? Será que você não está sendo um personagem evangélico? Será que você não está sendo
um personagem crente. Porque quando Cristo aparece, a glória de Deus é para Deus. Você está fazendo para a glória de Deus ou para se achar melhor? Você está buscando mais para a glória de Deus, para glorificar Deus, ou para se achar melhor do que os outros, como os fariseus? Que se achavam mais do que os outros, mas era pior do que os que estavam em pecado deliberadamente. Me diz aí, reflita. Era só para mim ler, mas já estamos a 20 minutinhos desta palavra que o Espírito de Deus direcionou, porque precisava ouvir. Alguém precisa ouvir. Alguém precisa ouvir. Então medite nesta palavra. Se você abriu esse vídeo, se você tem acompanhado aí, tem visto que o negócio aqui é sério, não é brincadeira, porque aqui o mundo é espiritual. Aqui o mundo é espiritual, então você vem na humildade. Porque se você não vir na humildade, você vir no orgulho, você vir na carne, você vai se ofender. Você não vai se sentir bem. Porque aqui as coisas é no espírito. E se você vir com humildade, mesmo na carne, você vai sentir o benefício da palavra. Você vai sentir a graça, você vai sentir a unção, você vai sentir o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Agora, se você vir na carne, com o teu ego humano, você vai se quebrar. Ó homens de dura servir, quem vos ensinou a resistir ao Espírito Santo? Se apoie no teu mundanismo, na tua vaidade, na tua carnalidade, que você vai ver aonde você vai parar. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo enganou a terça parte dos anjos. O diabo enganou Salomão, que foi o homem mais sábio aqui da face da terra. Quando eu digo homem, homem comum, não o perfeito, santo, que foi o mais sábio, mas o mais perfeito e santo, que não houve corrupção nele, que é Jesus. Mas do homem, da natureza humana, foi Salomão. Jesus disse: eis que está aqui quem é mais sábio do que Salomão. Porque Jesus era a própria sabedoria. Provérbios. Leia o livro de Provérbios ali. Jesus, a própria sabedoria. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Agora o que acontece? Satanás enganou Salomão. Salomão, o homem mais sábio. Quando Jesus disse assim, Deus disse assim: pede o que quiseres. Ele pegou e pediu sabedoria. Foi o homem mais sábio. E agora eu te digo uma coisa: o homem mais sábio foi enganado pelo pecado, pelo seu coração, foi enganado por Satanás, pelos demônios, pelas pombagiras, foi enganado pelas mulheres prostitutas, adúlteras, imundas, ímpias. Salomão, o homem mais sábio. Outro que foi enganado, que quando ele achou que ia levantar cheio de força, o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Quem que é ele? Sansão. Brincou com o pecado. A Dalila foi e detonou. Usado pelo diabo, pombagira do inferno. Foi o que aconteceu com Sansão, que era um servo de Deus e brincou com o pecado. Quando ele foi tentar reagir, cadê o Espírito Santo? Cadê o poder? Cadê a graça? Já era. Porque o Espírito Santo não compactua com o pecado. O Espírito Santo não compactua com o pecado. Temos vários exemplos na palavra de Deus. Então é isso que eu peço
para que Deus venha abrir o entendimento de você que está ouvindo essa palavra, você que está vendo esse vídeo agora, e você entender que você tem que seguir o exemplo de Cristo. O exemplo de Jesus Cristo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Seguir o exemplo de Jesus Cristo. Eu não estou falando para você seguir o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não. Estou falando para você seguir o exemplo de Jesus Cristo. Quer saber por quê? Seguir o exemplo de Jesus Cristo? Jesus foi obediente a Deus, cheio de glória, de poder e majestade. Jesus foi obediente a Deus, imagine. O santo, o perfeito, o todo-poderoso que vivia na eternidade. Vivendo no meio dos ímpios, no meio de um povo enganoso, corrupto, perverso. Povo pecando 24 horas contra Deus e contra o próprio Cristo, porque era Deus. Jesus era homem e Jesus era Deus. E o que aconteceu? Imagine esta humilhação de estar diante desta humanidade podre, corrupta, imunda, vendo constantemente eles praticando todo tipo de pecado contra Deus, se rebelando contra Deus, vivendo como se Deus não existisse, e outros até zombando da existência de Deus. Outros vivendo como se Deus não existisse, dependendo de Deus para respirar, para viver, etc. e tal. Imagine, isso já era uma humilhação para Jesus. Agora ele é preso, ele é caluniado, ele é cuspido, ele é chicoteado, e ele ainda continua se humilhando, cheio de poder e glória, com um sopro da boca dele, ele poderia consumir com fogo todos esses ímpios que proferiram palavra blasfêmia contra ele, que até falaram que ele expulsava demônio pelo Beelzebu. Agora imagine essa humilhação que ele passou, tendo todo o poder e glória. E ele veio por amor. O segredo está no amor. Amor ao Pai. Se você ama a Deus, você se humilha para você ser fiel a Deus, para você não desobedecer a Deus. Por quê? Porque você não quer entristecer o coração de Deus. Porque você não quer fazer com que Deus venha se entristecer com o teu pecado, com a tua desobediência. Então você se consagra, você busca, você se humilha e você resiste toda a tentação do mundo, toda a tentação de Satanás. Você segue o exemplo de Cristo. Agora imagine a humilhação que Jesus Cristo estava passando ali até carregar aquela cruz, até ser pregado, até ser crucificado naquele sol escaldante. Isso é humilhação? Isso serve de exemplo para você? Para você se humilhar, para você renunciar teu orgulho, tua carnalidade, teu pecado? Renunciar esse mundo, essa vaidade? Renunciar essa vaidade? Essa maquiagem de pombagira? Esse batom de prostituta? Essa pintura de prostituta? De Jezabel? De Jezabel que perseguiu o profeta? Será que esse exemplo de Jesus não serve para você largar essa roupa mundana, manchada, imundícia da carne, a imundícia da carne, se vestir como uma serva de Deus, uma santa de Deus? Será que esse exemplo de Jesus não serve para você seguir um padrão de santidade no teu corpo, que é coisa simples, que você pode tomar atitude e fazer? Será que não serve de exemplo para você largar a mão de ser mundana, vaidosa, você que se diz cristã, serva de Deus, etc e tal, e está vivendo igual as do mundo, na vaidade, no mundanismo? É brinco, é corrente, coleiro de cachorro no pescoço, é todo tipo de enfeite. O que o Pedro falou lá? Será que o exemplo de Jesus não basta? Tudo que Jesus passou,
E aquela morte horrenda na cruz? Será que não é suficiente para você largar o futebol, largar o videogame, largar essas roupas imundas, se vestir como um servo de Deus, guardar a sua nudez, cobrir a sua nudez? Será? Será que esse exemplo não basta? Tem outro exemplo. Qual outro exemplo? O exemplo daquele que era santo, perfeito em santidade, todo-poderoso, nunca conheceu o cansaço, nunca conheceu o sono, nunca conheceu a fome, nunca conheceu no seu corpo a dor. Saída, aquele que nunca foi criado, porque sempre existiu em total glória, poder e majestade, vinha se fazer humano e passar por toda esta necessidade humana que o ser humano tem, de passar por tudo que o ser humano precisa, desde se alimentar, desde tomar água, desde dormir, desde descansar. Tudo essa fraqueza do ser humano foi a maior humilhação que Jesus passou. Porque a humilhação de ser preso, ser chicoteado, ser crucificado, carregar uma cruz, outros homens passaram. Pedro passou de ser crucificado cabeça para baixo, etc e tal. Não no mesmo nível, porque ele era santo, perfeito e Deus, mas passou nesses exemplos, sendo humano na carne. Jó, você que murmura, você que reclama da vida, você que reclama da vida e quer até mesmo fazer chantagem com Deus, por causa de uma luta, uma dificuldade, ou porque de um sonho egoísta que você tem no teu coração, quer fazer chantagem com Deus. E o que Jó fez? Quando foi provado, o que Jó fez? Foi provado, perdeu o filho, perdeu os filhos, perdeu fazenda, perdeu o gado, perdeu até a saúde. Estava apodrecendo ali, em carne viva. Os seus amigos vieram e falaram que ele estava em pecado. Peça perdão que está em pecado. Sem saber, sem nada do que estava acontecendo, veio trazer uma palavra de fé, de ânimo, achando que estava ajudando, o homem ainda estava fazendo pressão em cima. Daí mais a mulher endemoniada diz, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele permaneceu fiel ali, ele disse, nu eu vim, e nu eu posso voltar. O Senhor me deu e ele tomou, bendito seja o Senhor para sempre. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. E agora você quer questionar Deus por causa de um sonho egoísta, carnal, terreno, um projeto para o seu próprio ego, para a sua própria ostentação da carne? Será que você realmente é cristão? Será que você realmente é servo de Deus, vivendo desta forma, totalmente fora do conceito bíblico, revelado pelo Espírito Santo, pelo exemplo do Santo Cristo, pelo exemplo do servo de Deus lá do tempo, do tempo antigo ainda, que não tinha o quê? Toda essa operação santa do poderoso Evangelho. E ele foi fiel. Satanás disse, só porque ele tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Tira para ver. Deus mandou tirar, foi a mesma coisa, continuou fiel. Porque o servo de Deus que é fiel, verdadeiramente, ele é fiel em qualquer circunstância. Porque o servir a Deus é baseado no amor. E quando é baseado no amor, não é baseado naquilo que Deus dá, naquilo que Deus concede para a pessoa, mas é baseado numa comunhão, num relacionamento de alegria, satisfação total na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Deus. Ali ele encontra a plenitude da vida. Por quê? Porque ele vive a presença de Deus manifesta da eternidade dentro dele. O reino de Deus se manifesta dentro dele. E quem tem
tem manifesto dentro do seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua consciência o reino de Deus, de nada tem falta. De nada tem falta. Como Jó falou, nu eu vim, nu eu voltarei. Ele me deu, ele pode tirar. Ele me deu saúde, ele pode tirar a saúde. Ele me deu os bens, ele pode tirar os bens, a prosperidade. Ele me deu a vida, ele pode tirar a vida do corpo humano. Porque quando ele tirar a vida do corpo humano, sabe por que Jó falou? Nu eu vim, nu eu voltarei. Porque ele sabia que se ele morre naquele estado ali, que a carne estava toda apodrecida, que ele, segundo, usava caco de telha para se coçar e cinzas, o que acontece? Ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor. Confirmando o que ele disse, nu eu vim, nu eu voltarei. Porque ele sabia que se ele morresse naquele estado ali, Deus levaria ele para a eternidade, para o céu, para a glória. Sabe o que significa isso? Significa o que o apóstolo Paulo falou ali. O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Você entendeu a palavra? Você está seguindo o exemplo de Jesus Cristo ou não? Então vamos seguir, porque está acabando esse tempo aqui e já vai ficar escura a tela igual ficou ontem. Eu vou ter que dar uma aumentada nesse tempo, senão vai tempo limitado. Então Deus abençoe, siga esse exemplo de Jesus Cristo. Vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Vamos reconhecer que tudo que nós fizer é para a glória de Deus. E Deus vai dar mais graça para nós. Vamos se humilhar como Jesus se humilhou, que Deus vai dar mais graça e vai nos capacitar para nós orar, jejuar, consagrar, santificar, ser fiel a Deus, pisar na cabeça de Satanás, andar na contramão do mundo, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer Satanás, os demônios, e o nosso nome ser conhecido no céu e temido no inferno. Esta é a glória que o ser humano pode ter aqui na face da terra. Sabe qual que é a maior honra do ser humano aqui na face da terra? É ter o Espírito do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, habitando nele. Você tem esse Espírito ou não? Se você tem esse Espírito, então você vive para a glória de Deus. É impossível você ter o Espírito Santo e viver para o teu ego, para a tua carne, para o mundanismo, para este mundo de pecado. Se você tem o Espírito desse Deus, você vive para a glória dele. Porque Jesus veio para glorificar o Pai. E o Espírito Santo veio habitar em nós para nós glorificar ao Pai na nossa prática de vida. Uma vida santa, irrepreensível em santidade. Então que Deus abençoe a tua vida. Eu ia ler apenas aquele versículo do exemplo de Jesus ali. Mas o Espírito Santo conduziu a palavra e a palavra de Deus, como diz, é rios de águas vivas. Então, receba essa palavra da parte de Deus e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Vamos entrar em oração aqui nesta madrugada, intercedendo em favor de cada um de vocês que ouviram, que viram este vídeo, que estão ouvindo agora. 29º dia de campanha, de consagração. E vocês que verem esse vídeo, envie para outras pessoas ouvir essa verdade do Evangelho. E todos os que estão vendo esse vídeo, que vão ver esse vídeo, vão estar nas nossas orações aqui agora, que nós vamos apresentar diante de Deus. A cada um. E Deus conhece cada um de vocês que ouviram essa palavra, que crê nessa palavra, porque é só Bíblia. Só Bíblia. Então Deus abençoe, abandone o mundanismo, abandone a vaidade, abandone a carnalidade, abandone a ira, abandone a contenda, abandone a inveja, abandone a malícia, abandone a imoralidade, abandone tudo o que entristece o Espírito Santo, tudo que entristece a Deus. Peça misericórdia para Deus, que Deus vai te dar misericórdia. Se humilha, que Deus vai dar graça e você vai vencer você mesmo, vai vencer o teu orgulho, vai vencer a tua carne, o mundo, vai vencer Satanás, vai triunfar através da graça, da habitação, da operação e da vida do Espírito Santo
em você, no seu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, e nós vamos estar em oração aqui agora. Deus abençoe a cada um, fique com Deus, e em nome de Jesus, Deus abençoe, livre e guarde a cada um, e salve você, o teu lar e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe, e nós vamos estar orando aqui. 29º dia de campanha, e a glória de Deus está descendo, e Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmão.